Seria o Hotel Transilvânia 2 melhor do que o seu antecessor? Vamos descobrir isso aqui agora, então continua porque já vai começar. E aí amigos, beleza? Meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Como já de costume, deixa o seu like, comenta, se inscreve e compartilha com o amigo para poder crescer cada vez mais aqui no YouTube. Faz isso aí, ajuda bastante, porque já vai começar o vídeo sobre Hotel Transilvânia 2. De início já tem o casamento da Mavis e do Johnny. Você vê os pais do Johnny chegando no hotel lá, percebendo que não tem mais preconceito entre humanos e monstros, não tem medo, não tem pavor, não tem nada. É uma coisa bem social assim, mas ainda tem algumas ressalvas porque não vai ser sempre normalmente assim com todas as pessoas. Até você fica incomodado na presença de algumas pessoas lá, achando meio estranho, meio esquisito. Mas assim, vida que segue, e eles não estão com um problemão com isso aqui. Então, seguindo pro casamento, o Drácula vê a Mavis chegando lá toda de vestido, lá pronta pra casar. E ele fica emocionado, você fica pela visão do Drácula. Ele é um pai que cuidou tanto daquela menininha, que viu ela crescer, e agora tá vendo ela se casar. Então ela vai lá se casar com o Johnny. Você vê que os dois são um casal muito fofo, que eles têm muita química. Aí chega na hora de tirar as fotos lá. O Johnny tira foto com a Mavis, ela não aparece nas fotos porque ela é vampiro e você sabe como que funciona. Aí depois o Drácula aparece na foto, mas você também não aparece na foto porque ele é vampiro e você também sabe por que isso aqui acontece. Aí então tá tendo toda uma dança lá, aí a Mavis tá dançando com o Jonathan, aí a mãe do Jonathan pede pra dançar com ele, aí o Drácula vai lá, dança com a Mavis. Ele pergunta pra Mavis se tá tudo do jeito que ela queria, aquele casamento, se tá tudo perfeito pra ela. Ela pergunta se o Drácula tá mesmo confortável com os humanos ali. Então ele fala que simplesmente aceitou, seja humano, zumbi, unicórnio, avatar, seja azul, seja verde, seja vermelho. Ele aceitou todo mundo lá, então tá tudo feliz com eles. Humano, monstro, unicórnio, desde que você esteja feliz. Então dá um salto temporal de um ano, a Mavis e o Johnny vão falar com o Drácula lá, ela fala que quer dar uma volta com ele, e o Johnny fica dando risadinhas lá, parece que tá escondendo alguma coisa, que é alguma surpresa pro Drácula. Então o Drácula e a Mavis saem pra voar, eles vão lá pro céu, uma cena bonita de pai e filho, eles vão conversando, eles começam a brincar de esconde-esconde no meio das nuvens, aí vai o Drácula procurando a Mavis, até que ele acha ela, até que o Drácula acha a Mavis e ela tá ofegante lá, e o Drácula pergunta o que tá acontecendo, e ela fala que tá cansando mais rápido simplesmente porque tá grávida. Então o Drácula já fica super feliz, caraca, ele fala que eu vou ser vovô, ele nem pensa no que o Jonathan fez com ela, e é melhor você também não pensa nisso. Aí então vai tendo todo o preparamento pro nascimento dessa criança aí, o Drácula fica na expectativa de que vai ser um vampiro, ele quer que seja um vampiro porque ele tá todo animado pra ser vovô. E a Mavis fala que tudo bem se for um humano que nem o Johnny, e o Drácula simplesmente fala, sim, um humano que voe que nem um morcego, então fica nisso aí. Aí vai passando as datas lá, você vê os meses passando, até que chega sexta-feira 13, claro que esse dia que não podia ser outro dia pra nascer um bebê vampiro. Então esse bebê finalmente nasce, o Drácula se veste de enfermeira para poder ver o neto dele pela primeira vez, porque ele não podia ter entrado na sala antes. Então ele foi lá, se vestiu de enfermeira e ficou todo feliz de ver o neto dele lá. Cara, é muito bom ver essa felicidade do Drácula, ele é ótimo com a família dele, ele é amoroso, ele é um bom avô, ele é um bom pai. É fantástico esse personagem aqui, cara. Então a partir daqui vai tendo um monte de sketch, porque primeiramente esse filme aqui vai ter muita sketch antes de chegar na parte principal, que vai ser uma cena levando a outra, mas que vai ser só um monte de sketch de uns momentos com essa criança aqui, mostrando como que a Mavis está sendo uma mãe para ele, como que a Mavis está sendo sobreprotetora. Tem cena dos zumbis colocando borrachas em todas as pontas afiadas lá. Tem a mulher do Frankenstein entregando um brinquedo da guilhotina de presente pro bebê. E vai passando todo o tempo assim, chovendo que esse bebê aqui ele se dá muito bem com os filhos do Wayne, que é o lobisomem. Então, continuando passando o tempo, o Drácula vai falar com o neto dele para poder ensinar ele a virar morcego, porque ele queria tanto que ele fosse vampiro. Ele, por algum motivo, parece que vale muito mais pro Drácula. A gente até entende isso aqui, algumas vezes fica muito irritante ver o Drácula querendo meio que despertar esse moleque aqui a ser um vampiro, porque parece que ele não vai aceitar se ele não for um vampiro. Então assim vai seguindo, o Drácula vai lá, ele dança com o moleque, a Maeve chega no quarto, o Drácula canta uma canção pra ela. Aí a gente vai pra festa dos filhos do lobisomem, onde o Dennis vai lá, brinca com os filhotes do lobisomem. E a gente percebe que o Dennis tem uma grande amiga aqui, que é a Winnie, aquela lobisomezinha, aquela
Aquela garota lá, lobisomem do primeiro filme que cheirou a camiseta do Johnny. Ela é bem apegada ao Johnny, ela é toda carinhosa com ele, ou com o Johnny não, ela é toda apegada ao Dennis, porque ela tem toda uma amizade com ele. Cara, é muito bom ver isso aqui. Aí a Mavis fica super animada na festa, porque ela, de início ela tava falando, ai gente, eu sou mãe, eu não posso fazer essas brincadeiras de criança aqui. Aí ela só se solta, então ela vai lá, ela brinca no limbo, ela quebra a pinhata, os filhotes do lobisomem vão tudo pra cima da pinhata lá pra comer os doces, aí eles ficam super energéticos, sabe? Porque quando eles comem muito açúcar, eles ficam tudo blá 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 assim, então eles saem lá destruindo um monte de coisa. Aí o Dennis acaba sendo pego por isso aí, ele cai de cara no chão e perde um dente. Então a Maeve, sendo super protetora, fica preocupada com ele, falando que não ia ser bom ele ficar ali se ele não fosse um monstro, porque é perigoso pra ele se ele for só um humano no meio de um monte de monstros ali, sem ter muita segurança pra ele. Para um lugar mais seguro pro Dennis. Talvez na Califórnia, que é a terra do Johnny. Então é aqui que praticamente o filme começa. A Mavis fala que eles vão ter que ir para a cidade natal do Johnny porque eles querem morar lá, porque é mais seguro pro Dennis morar com eles lá. Então o Drácula já fica revoltado com isso, ele pergunta pro Johnny, o Johnny fala que a ideia da Mavis, que ainda não é um negócio muito concreto para eles. Então o Drácula já fica totalmente enraivado com isso aí, ele fica perturbado, fica com raiva, ele vai pro quarto dele lá, corta a cena, ele tá resmungando com ele mesmo, falando, aí meu irmão, ele tá imitando o Johnny e a Mavis, falando, aí meu irmão, isso aqui não é ideia minha não, é ideia da Mavis, aí meu irmão, não sou eu não, aí meu irmão, eu sou o meu irmão. Aí chega o Frankenstein no quarto do Drácula, ele começa a conversar com ele, e o Drácula tem a brilhante ideia de aproveitar esse momento que a Mavis está indo para a cidade do Jonathan, para eles poderem passar tempo com o Dennis e despertar esse lado vampiro dele. Então a Mavis e o Jonathan eles vão para a cidade de Natal e o Drácula se reúne com os amigos dele para poder ir despertar esse lado do Dennis em uma aventura montoresca. Enquanto isso a gente tem uma parte aqui do Homem Invisível, que ele tá fingindo que é uma namorada invisível pros amigos dele, porque tá todo mundo namorando, ele tá solteirão lá, tá abandonado, é lobo solitário. Então eles partem pra aventura junto com o Blob, aquela gosma verde que salvou o Johnny no primeiro filme. Tudo bem. Vamos lá. Quando chegam num parque, finalmente, é a vez do Frankenstein assustar o pessoal. Mas eles estão tudo enferrujados, eles não sabem como que é assustar, não lembram como que é assustar as pessoas. Então ele vai lá e tenta, tá passando duas mulheres correndo lá na pracinha. Então o Frankenstein vai lá, tenta assustar, ele faz uma cara e tá lá, ele ruge pra elas. Mas tudo que elas fazem é querer tirar uma foto com ela, porque porque pros humanos aqui nesse mundo, os monstros agora, eles são arte, eles são um espetáculo, eles são famosos, eles são tipo você vê Robert Downey Jr. ou Chris Evans passando na rua, você vai querer tirar foto com eles. Então ele vai lá, tira foto com as garotas lá, aí o Dennis tenta assustar elas, ele pula na frente e fala bum, mas não adianta nada. Aí chega a vez do lobisomem assustar para ensinar o Dennis a ser um monstro. A missão dele aqui é simplesmente devorar um Bambi, mas ele não consegue porque acaba passando um disco de cachorro lá e ele vai atrás desse disco. E o Dennis fica torcendo pro lobisomem conseguir pegar o disco do cachorro. Eles ficam competindo para ver quem conseguir ficar com o disco no final. Aí corta a cena, o lobisomem tá com o disco, ele conseguiu ganhar, ele tá com o disco, ele tá super feliz com aquilo lá. Aí o Drácula já fica revoltado com ele porque ele devia ter conseguido fazer aquilo porque falta pouco tempo pro Dennis completar 5 anos, porque se não virar vampiro em menos de 5 anos, ele não vira mais vampiro, é confirmado que ele é humano total. Então, continuando aqui, os filmes, eles acabam tendo uma atrocidade no cara, eles acabam tendo uma confusão, aí o Blob que tá grudado do lado, ele acaba sendo lançado para um penhasco, e a gente não vai ver aqui. Não vai ver aqui por uma boa parte do filme. Aí seguindo vai até a parte do Múmia, que o Múmia vai lá, ele fala que vai invocar uma tempestade de areia, ele começa a fazer o ritual lá, ele faz um Avadu, Avola Kedavra, faz um Mui feio de tal, mas ele acaba tendo uma dor na coluna e cai só um pouco de areia, e o Dennis vai lá, faz um bonequinho de areia, e o Frankenstein fala, tive uma ideia, ele pega umas pedrinhas no chão, coloca com molho, pega uma cenoura que tava na mochila do Dennis, e coloca lá para seu nariz. Aí a Mavis e o Johnny, eles chegam na casa dos pais do Johnny, você já vê todo um quarto lá preparado pra eles, é um quarto assim metade, de um lado tem muita luz e cor, de um lado tem só escuridão e uns esqueletos lá, um negócio bem macabro, porque aqui a gente percebe que a mãe do Johnny, ela é bem estranha assim, ela é bem tóxica, tem uma positividade estranha, positividade tóxica com os monstros.
ela é bem preconceituosa, estereotipada, mas não dá muito assim, entendeu? Ela não deixa na cara. Você percebe mais pelo jeito que ela fala dos outros. Então eles começam a apresentar os casais de monstros e humanos pra ele. Aí chega um monstro lá com uma mulher, você percebe que eles são um casal bom. Aí chega um cara todo peludo com uma mulher, ela fala que é um lobisomem. Mas ele não é um lobisomem coisa nenhuma, ele é um cara normal que só é muito peludo. Então, voltando pro Drácula e sua turma lá, nossa, agora eu falei igual a Sessão da Tarde, saiu igualzinho a Sessão da Tarde. Eles vão até um acampamento de vampiro lá, seguindo um GPS, parecia que tava morrendo e fala: você chegou, sim, você chegou. Então eles vão lá, chegam no acampamento, o Drácula lembrava de um jeito muito diferente. Pro Drácula lá era tudo. Pro Drácula, na época dele, era tudo diferente, era coisa raiz mesmo. Eles tinham que saltar de um penhasco para aprender a voar, eles tinham que caçar ratos no meio da floresta lá, mas agora não, porque aqui os vampirinhos eles são ensinados a caçar oh meu Deus, os vampirinhos são ensinados a caçar ratos de um jeito bem simples, eles só deixam um rato em cima de um negócio lá e os vampirinhos têm que pegar pra eles terem coragem, pra incentivar eles a serem vampiros mesmo. Mas o Drácula fala que tá errado, que não é daquele jeito que se torna um vampiro, que tem que se arriscar mesmo. Aí eles estão no meio de uma rodinha lá de pessoal, eles estão cantando no meio da fogueira, tá os amigos do Drácula super à vontade lá, disputando com eles amigos para sempre, o Drácula claramente incomodado, porque ele queria real que o Dennis virasse vampiro. Então ele pega o Dennis e ele fala pros amigos dele seguirem eles, e eles vão subir numa torre enorme lá, subindo. Aí chegando lá em cima, o Drácula fala que vai ensinar o Dennis a voar igual um vampiro. Então ele pega o Dennis e taca em cima da torre. E aqui pra mim é uma das melhores cenas desse filme aqui, cara. Porque eu morro de rir com a dublagem do lobisomem e dos amigos dele falando pro Drácula. Então o Dennis tá caindo lá, ele tá gritando. E o lobisomem fala: esse moleque vai morrer. E deu logo mesmo, o moleque vai morrer. Ele vai conseguir. O Drácula então se dá conta de que o Willy não vai voar de jeito nenhum e pula lá em alta velocidade para salvar o Dennis. Ele vai lá e no último minuto consegue salvar o neto dele. Mas no meio disso você percebe que uma criança acabou filmando o Drácula e vai lá o inspetor do acampamento falar com o Drácula perguntando aonde que tá a mãe dele. O Drácula fala que não adianta ligar para ela porque ela já tá bem velha, ela é da cuca que não vai entender direito o que ele tá falando. Aí então a gente percebe que o Frankenstein acaba sendo exposto ao fogo na fogueira. Então ele sai correndo pelo acampamento, destruindo tudo. O Dennis fica perguntando se eles são maus por fazerem aquilo. Então o Drácula conforta o neto dele, falando que aquilo não é culpa dele, que é culpa daquela torre. Então ele já tem uma jogada genial aqui. Ele fala com o inspetor: uma torre aqui simplesmente caindo aos pedaços. Como é que você pode deixar essa torre aqui ainda? Por que não destruiu ela antes? Então ele já fala que ainda bem que o Drácula não vai chamar as autoridades. Então, cortando pro Johnny e pra Mavis, eles estão conversando no telhado, até que o Johnny recebe uma notificação no celular dele de um vídeo de um edit viral que tá tendo agora. Então ele mostra pra Mavis, e a Mavis de cara já percebe que aquela criança que tava no vídeo era o Dennis caindo daquela torre. Então, cara, você percebe que a Mavis aqui é uma mãe maravilhosa, porque ela percebeu só de ver por um segundo que aquela criança que tava caindo não era o filho dela. O Johnny nem percebeu, e mesmo assim, cara. Então a Mavis vai lá, já liga pro Drácula, o Drácula fica preocupado, pensando no que ele vai dizer. Então a Mavis fala que vai voltar pro hotel logo, então ela já sai correndo pro aeroporto para poder resgatar o filho dela do próprio avô. Então o Drácula fala, percebendo que eles têm que ir embora rápido daquele lugar para chegar no hotel. Chega o Blob lá na motinha dele que tava indo antes, mas é uma motinha super lenta, e sobe todo mundo naquela motinha dele. E a motinha vai demorar décadas para chegar no hotel se for naquele ritmo. Então a Mavis tá no aeroporto, ela tá com o Johnny, ela já quer o primeiro voo para Transilvânia, e a moça lá fala que vai demorar um tempão para sair, que tem que ir de um lugar para o outro, aí para outro lugar, aí para depois chegar em Transilvânia. E a Mavis já fica pistola, ela dá um grito com a moça. Então a Mavis bate no peito e fala: quer saber? Eu mesmo vou levar a gente voando pra lá. Então ela coloca uma túnica grandona assim pra proteger ela do sol, coloca um chapéu. E a gente percebe que a roupa dela encolhe, cara. Ela encolhe, ela não fica pelada quando vira morcego. Então ela pega o Johnny pela blusa aqui atrás e vai levando ele por cima do mar, por cima das nuvens. Ele fala que quer tirar uma foto, mas a Mavis bota a ordem e fala: agora não, Johnny. Você vê eles passando por um tempão lá,
tá passando em cima do mar, tá tendo uma tempestade, tá chovendo lá atrás, enquanto isso tá o Drácula e os amigos dele no meio da estrada ainda com o Blob, aquela motinha não aguentava mais andar, o Blob para pra mijar, mas aí já tinha perdido muito tempo com isso, então aí o Drácula percebe que não vai dar muito tempo, então ele fala pro Frank assoprar. Então o Frank pega lá, faz um buraco no Blob, ele assopra, vai inflando o Blob, aí ele fala, pode soltar. Aí ele solta lá, ele sai voando todo mundo e vai vrum, 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 vrum. Aí vai o Dennis se divertindo com o avô dele, o Drácula pega o Dennis e fala, você é um super-herói, você é um vampiro, eles vão voando, cara, é uma cena muito bonitinha entre os dois, enquanto isso o Múmia acaba caindo, o Frank segura ele pela faixa e vai desenrolando o Múmia todinho, aí então eles chegando no hotel, a Mavis já tava lá, cara, você percebe que a Mavis aqui, ela é muito poderosa, porque ela chegou no hotel antes dele, ela cruzou um oceano, ela cruzou um continente pra chegar lá. Então ela já fica pistola com o Drácula, fala que ela quer o filho dele, que eles vão embora no dia seguinte, porque ela fala que o Drácula, ele pode ter aceitado os humanos no hotel, mas não aceitou no coração dele. Isso já mexe com o Drácula, porque ele já fica pensando que ele não vai ver, que ele não vai ficar com a família dele, que ele não vai ficar com o neto, com a filha, com o genro dele. Então a Mavis fala que vai dar a última festa do Dennis naquele lugar, a festa de 5 anos. Porque a gente já sabe, eu já falei isso antes, se ele não virar vampiro agora, ele não virá vampiro nunca mais. Então chega todo mundo lá no jantar, o Johnny conversa com o Drácula, a Mavis menciona que vai chamar o avô dela, o Vlad, que é o pai do Drácula. Então o Drácula já paralisa todo mundo, fala com o Johnny que o Vlad não pode descobrir que eles são humanos, porque o Vlad é diferente do Drácula, o Vlad ele não gosta de humanos de jeito nenhum. Então ele já destrava todo mundo, o Johnny fala que vai ser uma festa de fantasia. Aí foi uma sacada genial dele para fazer todo mundo se disfarçar de monstro. No meio disso, a Mavis vai até o quarto do Dennis para falar com ele. O Dennis pergunta se o Drácula não gosta dele por ele não ser vampiro, mas a Mavis contradiz isso. O Dennis pergunta pra Mavis se eles só vão embora daquele lugar porque o Dennis não é um monstro, porque ele não é um vampiro. O garoto fica meio que se culpando, mas a Mavis vai lá e suaviza a situação com ele, falando que não tem nada a ver com ele, é decisão dela mesmo. A gente já vê na caverna do Vlad que tá cheio de gárgula lá, gárgula morcego, que ele é o comandante delas, é um negócio bem trevoso mesmo. Ele é dublado pelo dublador do Salsicha, que fez uma dublagem sensacional com o Vlad. Então o Vlad vai até o hotel, ele vai junto da gárgula dele, ele deixa a gárgula de fora. Então já tá todo mundo dentro do hotel, tá todo mundo fantasiado. Tem um cara lá fantasiado do monstro favorito do Dennis. É aí que chega o Vlad lá com a entrada dramática dele, falando que quer ver o Vamp Neto dele, que é assim que ele chama o Neto Vampiro. Então ele vai lá, ele conversa com o Drácula, aí chega a mãe do Johnny, fala que o perfume dela é um negócio que os europeus talvez não conheçam, um negócio chamado desodorante. Aí que tinha daquele negócio que eu falei antes, dela ser muito meio que esquisita com os outros, cara, que não sejam da laia dela, que não sejam iguais a ela. Ela é meio preconceituosa, ela é bem tóxica aqui mesmo. A mãe do Johnny é uma pessoa terrível. Então, seguindo aqui no filme, o Drácula fala para os amigos dele não deixarem o Vlad chegar perto dos humanos. Então o Frank vai lá, fala que é um monstro do Dr. Frankenstein. Ele vai lá, apresenta os amigos do Drácula, apresenta o Múmia, aí apresenta o Johnny. O Johnny já chega e fala, eu sou o Conde Vampiradão, blá, prazer em conhecer você. Blá, blá, prazer mesmo em conhecer o senhor. Então o Johnny vai lá, apresenta o Dennis pro avô dele, aí eles ficam preocupados do Vlad achar que o Dennis é humano, mas aí o Vlad fala que ele é um presinha presa igual o Drácula era. E que só precisava de um susto pra sair as presas do Dennis e fazer ele virar um vampiro logo. Então o Drácula fala que era só mexer no monstro favorito do Dennis, fazer ele ficar assustador para assustar o Dennis e fazer o moleque se assustar de vez pra virar vampiro de uma vez por todas. Então chega a hora do teatro lá com o cara fantasiado do monstro favorito do Dennis, tá todo mundo assistindo, aí você vê o Vlad lá no canto, ele começa a manipular aquele monstro lá fantasiado, que é uma fantasia fofinha, o Drácula faz. Olha o Vlad faz virar um negócio super assustador, fica musculoso, começa a rugir, cuspir bolo em todo mundo. O Dennis fica apavorado com isso aí, o Drácula não aguenta ver o neto dele ficar com medo daquele jeito, então ele já cancela toda aquela magia lá que o Vlad está batendo, porque os vampiros são deuses, eu já falei isso aqui antes. Então ele vai lá, cancela a magia do Vlad,
ele fala que eles revelam que quase todo mundo que estava naquele salão era humano, que eles estavam só fantasiados. Aí o Gárgula que estava lá fora assistindo tudo, ele fica revoltado com tudo isso aí, porque ele não gosta de humanos de jeito nenhum. Ele não é a favor de monstros, de humanos ficarem juntos. Então o Drácula vai lá, ele mete o sermão no pai dele, fala que se o Vlad não aceitar humanos, o tolo na verdade é o próprio Vlad por não aceitar isso. Então começa a ter uma discussão toda lá, e descobre que o Johnny fazia parte do plano do Drácula de fazerem o Dennis virar vampiro, de todo aquele susto que estava tendo na festa dele. Então começa toda uma discussão com aquilo lá. Enquanto isso, o Dennis foge do hotel, e a lobinha lá, amiga dele, ela vai junto com ele, falando para os dois irem para um lugar seguro. Eles vão até uma casa na árvore no meio da floresta. Aí nessa casa na árvore chega lá aquela gárgula que estava lá fora. Ela começa a pegar os dois, falando que monstros e humanos ficarem juntos é errado totalmente. Aí o pessoal do hotel percebe que o Dennis sumiu, todo mundo começa a caçar o guri para poder achar ele. Enquanto isso, o Gárgula tá com o Dennis e a lobinha na mão. Ele joga a lobinha no chão, o Dennis fica super revoltado com isso aí. Ele finalmente vira vampiro. Aí é que não tem pra ninguém, o Dennis dá uma surra nesse bicho aqui, aí todo mundo percebe que o Dennis era vampiro, acho que começa a vir um exército de gárgula pra cima dos monstros. Aí então o Dennis já percebe aquilo lá, ele alerta todo mundo, fala que a turma do mal do gárgula estão chegando. Aí começa toda uma luta dos monstros contra os gárgulas. Frankenstein vai lá, ele gira o blob, ele prende os monstros. Aí tem o Drácula a Mavis e o Dennis, todo mundo, a família Drácula batendo nos monstros. Aí vai lá, pau, que começa a surrar todos os gárgulas, eles começam a perder. Aí o Drácula paralisa todo mundo assim, aí ele estala o dedo e todos os gárgulas voltam a se mexer. Aí esses gárgulas todos, eles se batem um no outro, batem no chão e cai todo mundo derrotado. Aí então chega o Johnny lá, ele acaba por acidente acabando derrotando um dos gárgulas com uma bicicleta que ele estava usando para chegar até o Dennis. Aí nisso, quando tá todo mundo comemorando a vitória deles, o gárgula principal ele tinha chegado para dar um fim no Johnny, ele tá lá com uma estaca, ele tenta acertar o Johnny, mas esse gárgula fica paralisado. Quem tinha feito isso era o Vlad, porque ele se converteu aqui muito rápido. Então ele encolhe o gárgula, joga ele no chão, aí o gárgula já tenta fugir, mas os filhos do lobisomem acabam pegando ele. Então aqui o Dennis já fala que, como ele é vampiro agora, eles vão poder ficar no hotel. A Mavis fala que sim, eles vão ficar, que vai ficar todo mundo feliz ali. E assim vai sendo, começa a ter, a gente já vê a festa final de aniversário do Dennis, para completar os 5 anos dele. Então o filme acaba com aquela velhinha Gremlin comendo o bolo de aniversário dele. Para mim esse filme aqui não é melhor que o primeiro. Para mim o começo dele é muito lento, não tem o Vlad mencionado só uma vez pra aparecer no final e trazer o vilão que vai ser lá que vai ter a batalha no final lá. O Blob aparecendo só para ser o transporte do pessoal no meio da aventura. Ele é descartado no meio lá, ele não faz nada. Daí ele só volta no final para levar o pessoal pro hotel. O Johnny que tem um tempo de tela dele reduzido. Não que isso aqui incomode muito, porque o Johnny que já não é o ponto principal. A Mavis aqui tá bem legal vendo ela como mãe. Você vê que ela é uma boa mãe, você vê que ela tem esse sexto sentido de mãe. Quer perceber que tá acontecendo alguma coisa de errado e já liga direto pro filho dela para ver o que tá acontecendo. A relação dela com o Johnny aqui é muito boa, ver os dois se interagindo, você vê os dois como um casal. Cara, é muito bom ver isso aqui, porque a química deles é muito real. É muito bom ver o Drácula com os amigos dele aqui. Pra mim tá sensacional aqui, porque teve muito mais interação dele com o Frankenstein, com o Múmia, com o Homem Invisível, com o Lobisomem, menos com o Bob, porque o Bob aqui é bem descartável. Teve um negócio que eu esqueci de falar, que no final o Homem Invisível acaba encontrando uma mulher invisível para eles dois ficarem juntos. Mas pra mim aqui esse filme aqui não teve tanta coisa assim muito boa que nem o primeiro. Pra mim o primeiro é muito superior a isso aqui. Mas é isso, o filme não chega a ser ruim, ele vai te entreter. Eu vou assistir se ele estiver passando na TV. É um negócio que vai me divertir, eu sei que isso acontece. A dublagem dele continua sendo muito boa. As piadas aqui ainda são bem legais, fazem a gente rir. Mas é isso, cara. Essa aqui é a minha opinião. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com o amigo. Porque vai estar ajudando muito a gente aqui. Eu já falei tantas vezes que está ficando até repetitivo. Então faz tudo isso que eu já te falei. O meu nome é Gabriel Henrique e falou!